Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai do Senhor. A gente pode subir aqui milhões de vezes, mas o frio na barriga ainda é o mesmo, né? Mas vamos, hoje a gente vai ver como a gente está tratando aquilo que tem dentro da gente. Aí está aí o tema da pregação, somos responsáveis. Ao decorrer da pregação a gente vai ver o porquê desse tema. Vamos orar. Senhor, estou aqui, Pai, totalmente entregue em Tuas mãos, Deus. Obrigado por falar o meu coração e me ajuda, Pai, a transmitir isso para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pedro coloca em Levítico 6. Vamos ler do versículo 8 ao 13. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e os seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Aqui, nesse texto, Deus está falando com Moisés, para ele dar uns mandamentos para Arão e aos seus filhos, de como deve ser feito o holocausto, como Arão e seus filhos devem oferecer esse holocausto a Deus. E o que a gente mais percebe aqui é a insistência de Deus. Deus fala aqui várias vezes no texto que o fogo ele não deve ser apagado. Mas por que Deus insiste tanto nisso, que o fogo não deve ser apagado? Existem alguns motivos para isso. Que além daquele fogo ser aprovado por Deus, ele representava a presença dele. Por várias vezes na Bíblia, Deus se apresenta como fogo, como na sarça ardente, como na coluna de fogo em meio ao deserto. E em várias outras vezes, Deus se apresenta como fogo. Mas Deus, ele ressalta para o fogo não ser apagado, porque aquilo representava a aliança contínua com ele. O holocausto era oferecido dia e noite, sem cessar. Dia e noite, aquilo não podia parar. Aquele fogo, ele não podia ser apagado. Aquilo mostrava obediência, um nível tão grande de obediência, porque toda manhã o sacerdote estava lá para tirar as cinzas e trocar a lenha, para aquele fogo não ser apagado, né? E isso mostra separação e mostra santidade. Esse texto, ele está ensinando que a adoração a Deus não deve ser de qualquer jeito. Nós não devemos oferecer a nossa adoração a Deus de qualquer jeito. Aqui, a nossa adoração tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o que Ele quer. Como mostra aqui, né? Ele deu todas as instruções para o holocausto ser feito, para a adoração a Ele ser feita. Assim deve ser com a gente. Nós não deveremos entregar a Deus qualquer coisa, de qualquer jeito. Mas sim, nós devemos entregar a Deus o nosso melhor. Era importante que o fogo não se apagasse, porque aquilo era uma devoção a Deus. Como eu falei aqui, né? Como o texto fala, na verdade, que o fogo queimando sem cessar representava a adoração oferecida a Deus. Estava ali, sem cessar todos os dias eles oferecendo aquela lenha para aquele fogo não ser apagado. Ou seja, assim como o sacerdote ele ia todos os dias trocar a lenha do fogo, trocar as vestes para tirar as cinzas e colocar mais lenha no fogo, assim somos nós. O cristão é chamado para ter uma intimidade com Deus, de leitura da palavra, de oração, todos os dias. Todos os dias nós devemos estar dispostos a trocar nossas vestes, a trocar as cinzas, colocar mais lenha. Nós não devemos deixar o fogo dentro da gente se apagar.
porque a lenha de ontem não é a mesma lenha de hoje. Assim como a lenha de hoje não vai ser a mesma lenha de amanhã. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis em todos os dias ter esse processo de trocar nossas vestes, tirar as cinzas do fogo e colocar mais lenha para esse fogo não ser apagado. O fogo deve estar continuamente aceso. E aqui eu falo de retirar as cinzas, mas retirar as cinzas não quer dizer que o fogo é inválido, ou não quer dizer que as cinzas são inválidas, ou que as cinzas não são santas, porque no versículo 10 e 11 vai falar, né? O sacerdote vestirá suas roupas de linho e seus calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Aí o que quer dizer aqui com o texto? Que as cinzas que você colocou ontem não são inválidas, porque Deus consumiu, Deus recebeu. Assim, a oração que você ofereceu a Deus ontem não é inválida. O tempo de intimidade que você consagrou a Deus ontem não é inválido. O tempo de leitura não é inválido. Mas você não pode parar hoje porque ofereceu tudo isso a Deus ontem. Deus, Ele quer que a gente seja constante nisso. Não só um dia, não só um momento, mas sempre. Ele quer constância com isso. Aí, o que você ofereceu para Deus ontem foi válido? Foi. As cinzas são válidas? Sim. As cinzas são santas? Sim. Mas você não pode parar. Você não pode parar de oferecer, porque não dá para manter a chama acesa com cinzas. Você tem que trocar, tirar as cinzas e colocar lenha todos os dias. Nós devemos estar dispostos para fazer isso, né? Todos os dias tirar as cinzas e colocar mais lenha no fogo. É um processo contínuo que não pode parar de jeito nenhum. Você tem que estar incansavelmente fazendo isso, para você não esfriar, para esse fogo não apagar. Nós não devemos viver de um único momento para Deus, de um ou só 2 dias. Nós devemos não viver só de experiências, mas nós devemos ser contínuos com isso, contínuo com Deus, contínuo com essa intimidade com Ele. Porque nós devemos manter essa unção, a unção de Deus preservada em nós, aquilo que Deus nos deu, esse fogo dentro da gente. Nós devemos preservar isso, preservar o fogo de Deus em nós, preservar o óleo para manter a candeia do nosso coração acesa. Aí, Pedro, coloca aí Mateus 25, do 1 ao 13, nós vamos ler. Assim diz o texto: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. Peraí, me perdi aqui. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto,
vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Nesse texto a gente percebe mais uma vez o quão importante é manter a chama dentro de nós acesa, né? Porque vemos aqui que 5 dessas noivas eram insensatas. Por escolha delas, elas não preservaram o óleo até se encontrar com o noivo. Elas não preservaram isso, enquanto as outras 5, elas preservaram esse óleo para manter a chama acesa até se encontrar com seu amado. Assim também será conosco. A gente não sabe nem o dia e nem a hora que o nosso Salvador Jesus Cristo vai voltar. E a escolha da gente e a responsabilidade nossa, se a gente vai escolher manter o óleo preservado para nos encontrar com o nosso amado e participar do banquete com ele, ou a gente escolhe não preservar esse óleo. A gente escolhe isso, a gente escolhe preservar o óleo ou não. E não preservar o óleo, a gente vai viver aqui como? Vamos viver dispersos, sem nenhum propósito da gente se encontrar com o nosso amado. Existem muitas pessoas por aí, em meio a igrejas, existem muitas pessoas com a aparência de noiva. Você olha assim por fora, parece uma noiva, parece que a candeia está acesa, mas na verdade essa pessoa ela não preserva o óleo dentro dela. Ela não preserva esse óleo para se encontrar com o amado. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja, senta, só marca a presença, mas não tem essa vida de intimidade, não preserva esse óleo para a chama não se apagar. E hoje a gente tem essa escolha, se vamos viver como as imprudentes, que não preservaram o óleo, e infelizmente não se encontraram com o noivo, ou vamos viver como as prudentes, que preservaram esse óleo, que tiveram um encontro com o amado delas. Jesus está voltando, nós somos responsáveis em não deixar o óleo acabar. Nós somos responsáveis em não deixar a chama se apagar. Nós não podemos viver aqui dispersos, mas sim sempre preparados para nos encontrar com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. E enfim, participar das bodas do Cordeiro junto com o nosso Salvador. Precisamos desse óleo e dessa lenha todos os dias. O fogo do dom de Deus, ele não pode se apagar dentro da gente. Pedro coloca 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E a igreja ela é bem forte, no 3. 1, 2, 3. Amém, amém. Paulo, vamos ressaltar aqui o versículo 6. Paulo, ele escreve isso para Timóteo. Ele está escrevendo essa carta para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e ele era discípulo de Paulo. Timóteo era tímido, Timóteo era sensível e ele enfrentava várias pressões, tipo seu desânimo, medo, sem contar com os falsos mestres, falsos profetas que ele enfrentava. E Paulo ele escreve isso para animar Timóteo. E além de animar, passar umas instruções para ele, né? Quando Paulo fala aqui no versículo 6, desperta o dom de Deus, a ideia dessa frase que eu fui pesquisar no grego, a ideia é manter acesa. Essa frase, despertar o dom de Deus é manter aceso, como se fosse um fogo que precisasse de lenha para manter aceso, precisasse ser revivido esse fogo, na ideia de como fosse um fogo já se apagando e a gente tivesse que estar ali mexendo no fogo para ele se reacender. O dom espiritual de Timóteo, ele não deveria ser apagado pelo seu desânimo, ou pelo seu medo, ou pela sua timidez, mas devia ser reavivado pelo exercício diário. Esse exercício diário é leitura
leitura da palavra, oração e intimidade com Deus, principalmente. Essa mesma instrução não vale só para Timóteo, mas ela vale para a gente. Nós temos o dom de Deus dentro da gente, e esse dom a gente não pode deixar ele ser apagado, seja por desânimo, seja por medo, tristeza, seja por qualquer tipo de coisa, por cansaço. Devemos reacender esse dom de Deus diariamente, com esse exercício constante de intimidade com Deus. Caso ao contrário, a gente vai ficar frio, vamos ficar desanimados mesmo, vamos ficar estagnados. Esse fogo pode até enfraquecer em algum momento da nossa vida, de desânimo, de tristeza, de qualquer outro tipo de coisa. Mas esse fogo, ele pode ser revivido. Basta a gente querer realmente esse fogo verdadeiro dentro da gente. Basta a gente querer realmente levantar a nossa cabeça e ir atrás, porque somos responsáveis. Jesus nos dá esse fogo, Deus nos dá esse fogo, mas nós somos responsáveis em manter ele aceso. Nós devemos ansiar por esse fogo todos os dias. Ansiar por esse fogo, nós devemos ansiar pela presença de Deus todos os dias. Nós devemos ansiar pelo fogo do Espírito Santo todos os dias. Aí, agora a gente vai para Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aqui em Atos 2, todos estavam reunidos na espera da promessa do Espírito Santo, na espera do Espírito Santo, na espera do Consolador, até que todos foram batizados com o Espírito Santo, até que o Espírito Santo desceu como fogo para eles, porque todos estavam em unidade, em um só propósito, em uma só oração, até que foram todos cheios, né? E em cima desse texto eu quero fazer algumas perguntas, e eu quero que vocês me respondam sinceramente. Vocês creem que o mesmo que aconteceu em Atos 2 pode acontecer aqui com a gente hoje, agora? Amém. Vocês creem nisso? Em cima disso, vocês acham que Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Mas por que a gente muitas das vezes não consegue repetir isso de Atos 2? Porque, como foi falado, né? Deus não mudou. E realmente Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos com, muitas das vezes, falta de unidade dentro da igreja. Muitas pessoas com seus desejos próprios, com um ego maior do que o outro. Muitas das vezes nós não conseguimos repetir esse ato por causa disso. Individualismo, falta de perseverança em oração. Muitas das pessoas não oram mais. Pode até orar ali 5 minutinhos, mas não é entregando o seu melhor para Deus. As nossas prioridades, elas mudaram. Hoje a gente está mais disposto em buscar coisas aqui do mundo do que as coisas do reino. A gente deposita mais nosso tempo para coisas passageiras do que para as coisas dos céus. E o desejo do Espírito, o desejo pelo Espírito diminuiu, infelizmente, em muitos corações. Muitas pessoas estão andando friamente, sem nem pensar na vontade de Deus, sem nem pensar no Espírito Santo, sem nem buscar por Ele. Estão vivendo por aí, dispersas,
sem nem pensar no Espírito Santo. A falta de obediência também. Muitas pessoas são muito desobedientes, vêm para a igreja, mas não afirmam a aliança verdadeira com Deus, não quer pagar esse preço da renúncia. Por isso também que muitas vezes não conseguimos repetir esse ato. Como foi falado, né? Como eu falei aqui, muitas pessoas vivem superficialmente. Só vem, bate o ponto, não querem afirmar uma aliança, não querem pagar nenhum preço, o preço da cruz, não querem isso. É muito fácil viver superficialmente, muito fácil viver assim, sem nenhuma renúncia. E hoje tem muitas pessoas que vivem assim. Mas eu creio que Deus, Ele está levantando pessoas que ainda buscam o fogo verdadeiro de Deus. Eu creio que Deus está levantando crianças que são sensíveis ao toque do Espírito Santo, que amam ir à casa de Deus e que não se desviarão dos seus caminhos. Eu creio que Deus está levantando jovens que não se amodam ao padrão desse mundo, que ainda buscam a santidade e que não vão pensar em outra coisa a não ser a vontade de Deus. Eu creio que Deus está levantando mulheres auxiliadoras, presentes, que dobram constantemente seus joelhos em oração. Eu creio que Deus está levantando homens fortes, sacerdotes, cheios do fogo de Deus, pronto para ser líderes, para liderar e governar. Eu creio que Deus está levantando uma igreja que anda em unidade, que não querem saber dos seus desejos próprios, mas que andam em unidade como o corpo de Cristo. Eu creio que Deus está levantando uma igreja que aceita o preço do fogo. Aí Pedro coloca em Romanos 12:1. E a igreja lê: 1, 2, 3. Amém. Amém. Aqui em Romanos 12:1, Romanos 12:1 nos chama para uma vida de entrega total a Deus. Nós não nos entregamos a Deus só aqui, num culto, mas nós entregamos totalmente a Deus todos os dias, com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de ser. Aonde a gente andar, nós nos entregamos a Deus com o nosso testemunho. Porque sem altar não há fogo e sem sacrifício não há glória. Eu nem coloquei Romanos 12:2 aqui, mas coloquei, Pedro, de novo, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava pensando uns dias nesse versículo, aí eu estava vendo muitas pessoas, né, que falam, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas as pessoas, elas só falam dessa parte do versículo, né, a parte B, e se esquecem totalmente da parte A, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sim, mas você tem que estar em obediência, com sua mente renovada e não se amoldando aos padrões desse mundo. Precisamos continuamente restaurar esse altar na gente. Nós precisamos deixar esse altar dentro da gente todos os dias restaurado. Porque muitos pedem fogo, mas não tem o altar dentro de si restaurado para o Espírito Santo habitar. Muitos pedem esse fogo, mas não alimentam diariamente esse fogo. É muito fácil, né? Só pedir, mas precisa alimentar sim esse fogo. Coloca aí, Pedro, em Efésios 6:18.
Porque aqui, como é que eu vou alimentar esse fogo? Aqui tá falando uma das maneiras aqui em Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui está falando para orarmos o tempo todo. E nada melhor para manter esse fogo dentro da gente do que orar, né? Sempre orar, viver em oração, sempre. Essa é uma das maneiras, né, para a gente manter esse fogo dentro da gente aceso. Paulo fala para orarmos, mas para a gente orar em espírito, sendo totalmente dependente dele a todos os momentos. Outra forma também de alimentar esse fogo é deixar as nossas vontades e as nossas distrações de lado. É assim também uma das outras maneiras que vamos alimentar esse fogo dentro da gente. Nós devemos deixar de ligar para as nossas vontades e começar a ligar para a vontade de Deus em nossa vida. Deixar nossas distrações de lado. Trocar uma novela ou uma série pela leitura da palavra, por oração. Trocar, sei lá, um futebol ou qualquer outro tipo de saída para estar aqui na igreja, em comunhão com o corpo de Cristo. Trocar também o celular pela Bíblia, né? Que isso aqui muitas das vezes tem nos atrapalhado. Isso aqui muitas das vezes tem atrapalhado a nossa vida espiritual. Muitas das vezes nós trocamos a Bíblia para ficar mexendo nisso aqui, ó, o dia todo. Então, vou falar nisso aqui. Muitas das vezes a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente estipula um tempo, né? Um exemplo, eu vou sentar hoje aqui e vou ler 20, 30 minutos, um capítulo. Mas com o celular a gente não faz isso, né? Se a gente deitar no sofá e começar a mexer no celular, menino, só Deus sabe que hora a gente vai se levantar para fazer alguma coisa. Isso aqui, eu não vou ser hipócrita em falar que isso não serve pra gente. Porque isso aqui serve como uma ferramenta de evangelização. A gente pode compartilhar uma palavra na internet. Um tempo eu ouvi um testemunho de um rapaz que ele fala, né, que ele fez uma chamada de vídeo com várias pessoas em outro país. Porque naquele país ele não podia entrar porque estavam matando vários cristãos. E ele fez essa chamada de vídeo com essas pessoas para falar da palavra de Deus. Infelizmente a gente está usando, infelizmente, em vez da gente usar isso aqui para nos ajudar no Evangelho, para compartilhar uma palavra com alguém, a gente está usando contra a gente. Estamos nos distraindo demais com o celular, infelizmente. E aproveitar que estamos falando de celular aqui, o celular de vocês, quando está descarregando, vocês não vão na tomada e colocam para carregar, né? E vocês fazem isso dependendo do celular, vocês fazem 2 ou 3 vezes por dia. É uma analogia, mas assim como a gente faz esse processo com o celular de estar descarregando e a gente vai lá na tomada, coloca ele para carregar, a gente faz isso umas 2 ou 3 vezes no dia, assim deve ser também com a nossa vida espiritual. Se a gente vê que a gente está esfriando, a gente, para falar a verdade, não é nem para chegar nesse ponto da gente ver que a gente está esfriando, mas a gente deve ser constante todos os dias com a nossa vida espiritual, né? Ler a palavra todos os dias, não em um pequeno, curto tempo, mas como foi falado até aqui, oferecer o nosso melhor a Deus todos os dias. Porque é com a leitura da palavra também. Esse é dos outros motivos que faz a gente reacender esse fogo dentro da gente. É a palavra de Deus, é a Bíblia. A palavra de Deus faz arder o nosso coração. Coloca aí Pedro em Lucas 24.
versículo 32. E disseram um ao outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Explicando o contexto desse versículo. Aqui tinha dois discípulos em caminho de Emaús. E Jesus Cristo ressuscitado chegou perto deles, mas eles não os reconheceram. E Jesus Cristo foi falando das Escrituras, dos profetas, e como tudo aquilo apontava para a morte e para a ressurreição do Messias. E Jesus foi caminhando com eles, até que já estava chegando a noite, e Jesus ficou com ele porque a noite estava chegando. E eles foram, sentaram à mesa, e Jesus partiu o pão. Nessa hora que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram a Jesus, e foi na hora que Jesus desapareceu da frente deles, né? E até chegar esse versículo. Aí eu quero que a igreja leia bem forte. No 1, 2, 3. Amém. Esse texto, ele nos mostra como a revelação de Cristo nas Escrituras é transformadora e abre os nossos olhos. Abre nossos olhos, abre nosso coração, abre nossa mente. Jesus é quem faz o nosso coração voltar a arder, mas para isso nós precisamos abrir a palavra e assim Ele caminhará conosco. Nós somos responsáveis. O fogo, ele não se apaga por falta de combustível, mas o fogo, ele se apaga por falta de intimidade, por falta de tempo para Cristo. É responsabilidade nossa manter essa intimidade, é responsabilidade nossa manter esse fogo aceso continuamente para Cristo, porque Jesus, ele tem essa vontade de fazer o nosso coração arder. E Ele quer fazer isso hoje com você. Ele quer fazer arder, voltar a arder como os discípulos aqui no caminho de Emaús. Ele quer fazer seu coração voltar a arder como na primeira vez. Vocês lembram da primeira vez? Da sua primeira vez com Cristo? Que você buscava incansavelmente a Cristo? Que seu coração ardia de amor, ardia de alegria em caminho à casa de Deus. E Ele quer fazer isso, Ele quer fazer o seu coração arder. Mas por algum motivo você deixou isso esfriar dentro de você com o tempo. Mas eu creio que hoje Deus vai fazer arder seu coração. Jesus quer fazer isso com você, comigo, mas não se esqueça, como foi falado aqui na pregação inteira, você é responsável, eu sou responsável, todos nós somos responsáveis. Jesus quer fazer isso com a gente, Ele quer manter esse fogo dentro da gente, mas nós precisamos buscar Ele todos os dias e verdadeiramente dar o nosso melhor a Ele todos os dias. A gente precisa se apresentar a Deus todos os dias como um sacrifício vivo, sacrificar as nossas vontades para Cristo, sacrificar o nosso tempo para Cristo. Esse é o nosso culto, se sacrificar a Cristo todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus possa reacender esse fogo dentro da gente. Faça isso o tempo todo.
tempo, em fora de tempo. Adore a Deus, busque a Deus, seja testemunho, seja luz, seja sal nessa terra. Porque o mundo precisa da gente. O mundo precisa conhecer esse fogo, o fogo do Espírito Santo. Porque infelizmente, se a gente não apresentar o fogo do Espírito Santo para o mundo, eles estão condenados ao fogo do inferno. Infelizmente. E nós somos responsáveis por isso. Tanto por manter o nosso fogo dentro da gente, como para apresentar o fogo do Espírito Santo para aqueles que estão no mundo. Aproveitar que ainda estamos no clima das nações, essas bandeiras aqui não foram colocadas por acaso, aleatoriamente. Essas bandeiras aqui, elas são os 10 países mais perseguidos do mundo. Esses países sofrem perseguição severa. Eles não podem nem sequer falar o nome de Cristo na rua. Eles não podem nem sequer mostrar a sua fé, mostrar Cristo no meio da rua. E nós temos essa liberdade de sair com a Bíblia no meio da rua, de poder vir adorar a Deus, de poder buscar a Deus. Mas infelizmente muitas vezes nós somos negligentes com isso. Nós não buscamos a Deus como devemos buscar. Nós não amamos a Deus como Ele nos ama. Nós devemos amar a Deus como Ele nos ama. Como foi louvado aqui no louvor, como é que começa? Lamento por viver só para mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. Nós devemos abrir o nosso coração a Deus todos os dias da nossa vida. Essa canção é linda. Essa canção deve ser a nossa oração todos os dias. Nos lamentar pelos nossos pecados. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, orar a Deus, se render a Deus, nos render a Deus todos os dias, nos prostrar a Ele. Devemos estar na mão dEle todos os dias, buscando esse fogo, porque estamos vivendo dias difíceis e dias mais difíceis estão para chegar. E nós devemos estar alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Alicerçados na palavra, alicerçados na verdade, para não cair em nenhum vento de doutrina. Então que a gente desperte com esse fogo que há dentro da gente, que a gente mantenha esse fogo nosso aceso, colocando lenha, tirando as cinzas, colocando lenha, tirando as cinzas, todos os dias. Nós devemos despertar, buscar a Deus, nos arrepender e ir atrás de intimidade com Ele. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.